Olá, gente, tudo bom? Saudações matemáticas. Então, iniciando a nossa monitoria de hoje, que será gravada, certo? Monitoria do dia 24/6, beleza? Hoje, então, a gente vai fazer 3 exercícios, tá? Dessa listinha aqui, sobre triângulos, questões do Enem, beleza? A gente vai fazer 3. Então, a gente vai fazer a questão 80, a questão 81 e a questão 82, tá? Nessas questões vão exigir algumas habilidades hum, referentes aos triângulos, certo? A primeira questão, 80, vamos ler ela, certo? Em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 centímetros são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros. Então tá. Então essa distância aqui, 10 centímetros, né? Entre os canos, essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. Então tá. Ele quer então o valor de R, como diz aqui o comando ali embaixo, certo? Então, eu posso representar esse raio maior aqui, ó, de uma maneira perpendicular aqui, ó. Traçando essa reta. Que é o raio maior, certo? Aqui a gente poderia já fazer uma aproximação, certo? Um chute de qual seria a resposta sem fazer tantas manipulações, certo? Aqui a gente já conseguiria meio que já determinar qual é essa medida R, né? Esse meu raio maior, esse meu raio R. Então tá. Porque eu tenho noção que cada círculo tem. Cada círculozinho pequeno tem raio 30 centímetros. Então essa medida aqui, ó, é 30 cm. E essa medida aqui também é 30 cm. Eu tenho um pequeno espaçozinho aqui, ó, aqui embaixo, ó. Coloquei em vermelho. E tem 10. Então, se a gente for fazer meio que uma aproximação, né? Isso é 30 mais 10 mais um pouquinho, que dá tanto, né? Que dá a minha resposta. Isso daqui só já dá 70, né? 30 mais 10 dá 70. 70 mais D, né? A resposta que a gente teria de uma maneira bem visual, né? Se a gente for ir apenas pelo desenho. E qual alternativa mais se aproxima disso? A letra C, né? Então a gente já poderia marcar a letra C. Porque esse mini espacinho aqui, ó, não pode ser 10, né? Porque é bem menor do que os 10 centímetros que a gente tem ali, né? Então, é menor do que 10. Então, se esse D é menor do que 10, né? Significa que ele não vai ser nem 64, nem 65, nem 81 e nem 91, né? O mais aproximado seria a letra C. Mas, provando, né? Fazendo a questão de maneira extensa, utilizando princípios da matemática, certo? Como é que a gente faria isso? A gente teria que descobrir, né? Esse valor aqui, né? Esse valor aqui, eu vou colocar com esse raio aqui, né? Essa medida, que eu vou chamar de D, tá? E vamos completar um triângulo que está escondido aí. Qual? Vamos então colocar todos os pontos centrais nos triângulos. E a gente vai ver, ó, que aqui tem 30 centímetros, 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 aqui tem 30 centímetros. O que que formou um triângulo equilátero? Então, triângulo
equilátero. A gente vai ter que saber noções do triângulo equilátero, certo? Quais são essas noções? Onde eu tenho todos os lados iguais, né? Aqui é 60, eu vou colocar de preto mesmo. 60 centímetros, né? 60 centímetros desse lado, 60 desse lado e 60 desse lado. E os ângulos são 60 graus, né? Então, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Beleza? Então tá. Se a gente for estudar a parte de apótema, certo? Que é uma das propriedades do triângulo equilátero, a gente vai descobrir que esse desenho aqui, ele vai ser representado por D é igual a 2A, onde A é a minha apótema, né? Que é H sobre 3. Eu preciso, então, descobrir quem é a minha altura, né? Que, no caso, a minha altura do triângulo equilátero, né? Toda essa partezinha aqui, né? A altura, né? Eu posso desenhar lá dentro, mas daí vai ficar muito contaminado. Essa é a minha altura H, né? Para eu descobrir quanto é a minha apótema. E o comprimento D é 2 vezes essa apótema, certo? Então, vamos descobrir quem é H. Como é que a gente descobre quem é H? A gente vai ter que traçar, né? O H aqui dentro e vai observar que vai formar, então, um triângulo retângulo. Deixa eu fazer aqui bonitinho esse triângulo retângulo, onde ele vai ter a medida H, e como aqui vai ser bem na metade, a gente está traçando bem no ponto médio, e isso aqui vai valer 30, e isso aqui vai valer 60. E aqui a gente vai ter que ter noção do teorema de Pitágoras para aplicar para saber quem é esse H. Indo da maneira mais direta, eu vou saber que H é igual a raiz quadrada de 60 ao quadrado menos 30 ao quadrado, tá? Já fiz as manipulações, aquelas manipulações iniciais do teorema de Pitágoras, tá? E isso aqui vai ser, então, 3.600 menos 900. 3.600 menos 900, isso daqui vai ser 2.700. A gente tem o 27 ali, né? O 27 a gente sabe que é 3 ao cubo. A gente pode escrever, então, o 3 ao cubo como sendo 3 ao quadrado vezes 3. E isso daqui já é 27, né? 27 vezes 100 daria, então, o 2.700. Então, vezes 100. Posso colocar aqui. Que, se eu for, então, racionalizar, isso vai ter 3 raiz de 3 vezes 10. E ali eu tenho como informação, ó, que raiz de 3 eu posso aproximar para 1,7. Então, vai ser 30 vezes 1,7. Que vai ser, então, 51. Eu descobri quem é H, certo? Então, eu sei quanto vale a minha apótema. A minha apótema vai ser, então, 51 sobre 3. 51 sobre 3 é 17. Sabendo isso, eu sei quem é meu D. Meu D é, então, 2 vezes 17. D é, então, 34. E eu sei que o meu R vai ser composto por, né? Pelo meu 30, que eu sei aqui, né? 30 centímetros. E 10 centímetros ali. Então, vai ser 30 mais 10 centímetros mais D. E agora o D a gente já sabe. Isso daqui vai ser 40 mais 34. Tcharam!
74. Letra C. Ok? Vamos, então, para nossa 81. Tá aqui embaixo. Achei que precisaria de mais espacinho. Mais tranquilo, dá para fazer aqui. Então, a 81... Vamos primeiro para a leitura, né? Uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 metros e 14 metros no quintal de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que mudas de maçã devem ser plantadas em covas com uma única muda, com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar, se dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Então tá. O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é. Então tá. Vamos primeiro desenhar esse meu espaço retangular pra gente ver, tá? Então, aqui... Vou fazer maiorzinho aqui. Ok. Eu sei que, então, esse vale 14 e esse vale 11,5, tá? Ele quer que a gente desconta o problema que desconte 3 das laterais. Então, aqui, ó, aqui é uma lateral. Desconto 3. Aqui, desconto 3. Aqui, desconto 3. Aqui, desconto 3. Aqui, desconto 3. Não vai ficar tão bonitinho aqui, né? Desconto 3. Desconto 3. E o que vai me formar? Vai me formar um novo retângulo, certo? Vamos juntar aqui. Não ficou tão alinhado, né, gente? Deixa eu ver aqui. Tá bonitinho. Vamos lá. Fazer assim. Deveria ter seguido os quadradinhos, né? Mas tá. Fazer aqui, porque daí a gente junta. Formar um triângulo novo. Esse triângulo aqui novo. Que ele vai ter medidas, então, 8, certo? Desconta 3 aqui, se vale 14, 14 menos 6, 8. Mesma coisa aqui do 11, né? Desconta 6, vai dar então 5,5. Vou botar aqui do lado, 5,5. Agora vai valer. Ok? Então, quantas mudas, né? A gente pode colocar uma aqui, né, para aproveitar todo o nosso espaço. Uma aqui e uma aqui nas pontas. E vamos contando, ó. 3. Aqui 3. Conta mais um. 3. Aqui já dá 6. Opa, deixar proporcional, né? Porque não tá proporcional. Deixa eu colocar aqui 3. 3. Aqui vale 3. Aqui vale 3. Então, tudo isso daqui vai valer 6. Então, aqui vai sobrar 2. Então, eu não vou conseguir colocar nenhuma muda ali, tá? Mesma coisa dali de baixo. Eu vou ter, então, outras 2 mudinhas aqui, onde vai sobrar 2 ali embaixo, certo? Agora, o que a gente pode pensar? Eu quero colocar de maneira paralela. O que é paralelo? Paralelo é quando eu tenho 2 retas e elas nunca vão se cruzar. Isso são retas paralelas. Então, eu tenho que, se eu tô colocando as mudas nesse sentido aqui, ó, eu tenho que continuar colocando as mudas nesse sentido. Eu vou ter que encontrar, então, um meio aí para eu conseguir colocar mais mudas, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que descobrir se é possível, né? Eu colocar mudas ali dentro. Como é que eu vou conseguir fazer isso?
eu tenho que descobrir quanto vale essa extensão aqui, certo? Para conseguir colocar bem no ponto médio, certo? Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Como a gente traçou esse segmento, vai formar um triângulo, né? Formar um triângulo. Onde a gente vai ter medidas 5,5 e 3. Então a gente precisa descobrir quem é esse meu H, tá? Quem é esse meu H? Esse meu H vai ser, então, a raiz de 3 ao quadrado mais 5,5 ao quadrado. Que isso vai ser o quê? 9, né? 9 mais 30,25. Já fiz as contas, tá, gente? E isso daqui vai ser igual a raiz de 39,25, tá? Ai, mas eu não sei calcular essa raiz. Pois bem, vai demorar para calcular essa raiz. Mas uma coisa que a gente sabe, eu sei que a raiz quadrada de 36 é 6. Então, a raiz quadrada de 36, de 39,25 é maior do que 6. Então, H vai ser maior do que 6. Então, tá certo, eu consigo colocar uma reta bem no meio, né? Onde eu não vou ter problema como o exercício nos manda, né? Ele tem que ter pelo menos 3 metros de distância uma entre as outras. Certo? Então, a gente pode colocar essa linha paralela. Então tá, beleza. Eu não vou poder colocar uma aqui no meio, né? Não vou conseguir colocar uma macieira, né? Uma árvore ali no meio. Por quê? Porque 5,5 dividido para 2 não vai dar. Não vai dar 3, né? É uma distância de 2,25. 2,25? 2,75, né? E isso daqui é menor do que 3. Então eu não consigo colocar uma macieira aqui no meio. Então não conta. Então tá. Então a gente pode botar aqui uma. Contar a partir daí, né? Porque aqui não vai dar certo. Então tá. Coloquei então a macieira aqui. Conto 3. Posso botar aqui. Conto 3. Posso botar aqui. Não posso botar mais, né? Porque vai ser menor do que 3. Aquele espacinho ali. Certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Agora eu só conto as macieiras, os pontinhos que eu coloquei, certo? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou ter 9 árvores, 9 mudas nesse meu terreno disponível, certo? Próximo. 82. Vou botar aqui. 82. Vamos ler. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, e pelo menos um dos lados do triângulo deve ser o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Então tá, beleza. Em um triângulo, né, eu posso dar nomes A, B, C, certo? Daí A, B, C vai ter as suas medidas. Tranquilo? Então, como é que eu vou pensar isso? Como as alternativas são números pequenos, o que eu posso fazer? Ir construindo esses triângulos, certo? Só que eu tenho que ter uma condição, certo? Uma condição de existência de triângulo, onde a soma dos dois números, dos dois lados menores, tem que ser maior do que o lado maior. Eu vou escrever direitinho isso, certo? Vamos ir para o comando da questão. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, 2 a 2, que podem ser construídos é. Ele quer
saber quantos triângulos a gente consegue manipular tendo um dos lados sempre igual a 6. Mas ele não quer que os triângulos sejam iguais. Por exemplo, eu tenho um triângulo que ele tem lado A, B, C. E eu tenho um outro triângulo que vai ter lado B, A, C. Por exemplo, deixa eu ver aqui como é que eu posso escrever. Ó, esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui, certo? Eu só mudei o lado deles. Por exemplo, esse é A, B, C. Esse lado é C, esse lado é A, esse lado é B. Só trocou de posição, beleza? E isso aqui são triângulos congruentes. Mas o exercício quer não congruentes. Então, se for congruente, ele não quer, não entra na nossa conta. Ele quer não congruente. Não congruente. Vamos lembrar disso. Então tá. O que eu havia falado? Que a condição de existência de um triângulo é a soma dos dois menores lados. Tem que ser maior do que o maior lado. O maior sendo repetido 2 vezes. Vamos lá. Então, a condição de existência para um triângulo é o que mesmo? A soma dos dois lados. Dois menores lados deve ser maior que o maior lado. Certo? Então tá, vamos lá. Eu tenho o triângulo, então o A vai ser então o meu fixo. A vai ser 6, sempre. Então tá. A sendo igual a 6 e B sendo igual a 1 e C sendo igual a 10. Será que isso é um triângulo? Isso dá certo? Será que é possível isso? Olha, quais são os menores lados? A, 6, B, 1. Isso daqui, a soma disso dá 7. 7. Então, a soma dos menores lados de um triângulo tem que ser maior do que o maior lado. O maior lado é C, 10. Isso tá certo? Isso é um triângulo? Não, isso daqui não é possível. Então, X não é certo. Não atende à nossa condição de existência. Agora, A sendo igual a 6, B sendo igual a 2, C sendo igual a 9. Será que isso é um triângulo? Atende às nossas condições de triângulo, de existência de um triângulo? Vamos lá. 6 mais 2 é 8. 8 é menor ou maior do que 9? É menor. Então, não admite a condição de existência de um triângulo. Então, já estamos descartando alternativas. A é igual a 6. A é igual a 6, é o nosso fixo. B é igual a 3. C é igual a 8. Certo? Então tá, beleza. Vamos lá. Quais são os meus menores lados? 6 e 3. Isso é 9, somando, né? 9 é maior ou igual a 8? É maior. Então, isso aqui é um triângulo. Isso é um triângulo. Cabe dentro da condição de existência de um triângulo. Próximo. A sendo igual a 6. B sendo igual a 4. C sendo igual a 7. Tá? Isso é um triângulo? Vamos lá, então. 6 mais 4, isso é 10. 10. 10 é maior ou igual ou menor do que 7? É maior, então isso é um triângulo, admite, então. A sendo igual a 6,
B sendo igual a 5 e C, 6. Isso é um triângulo? Olha, aqui eu posso usar tanto faz, né? 6 mais 5 vai dar 11, né? De qualquer maneira. Então, 11 é maior do que 6, então isso é um triângulo. A sendo igual a 6. Esses 6 que eu tô falando são 6 palitos, né? Esses 6 palitos sempre vão ser fixos. Então, eu vou estar usando sempre 11 palitos, tá? Esqueci de explicar essa partezinha. Então, aqui sempre vai ser 11 palitos, tá? 11. 11. Certo? São os palitos que eu vou conseguir usar, que são sempre 11, ó. Se eu for juntar B e C. Todos esses daqui são 11, tá? B sendo 6 e B sendo 6 e C sendo quanto? 5. Isso dá certo? Olha, dá, né? Só que vamos observar o seguinte: esse triângulo aqui é escrito como 6, 5, 6. E esse triângulo aqui é escrito como 6, 6, 5. Quem é que lembra lá em cima o que é congruência? Né? São dois triângulos que são iguais, só inverter o sentido. Porque aqui eu tenho 6, eu tenho 6, eu tenho 6, eu tenho 6. Eu tenho um 5, tenho um 5. Então, isso daqui é congruente. Beleza? Então, eu não posso colocar esse triângulo aqui para minha conta. Então, ele, para mim, não vai existir, porque ele é congruente. Assim, sucessivamente. A igual a 6, B igual a 7, C igual a 4. Lá em cima eu tenho um triângulo que é igual, ó. Esse triângulo é 6, 7, 4. Qual é o mesmo? Esse daqui, ó. 6, 4, 7. É o mesmo triângulo, só trocou os lados, só trocou uma posição, mas continua sendo o mesmo triângulo, congruente. Então, eu já não posso colocar ele na minha conta. Daí vai indo. Quantos eu encontrei, então, que satisfazem essa condição de existência e que são não congruentes? São 1, 2, 3, que é a nossa alternativa, letra A. Beleza, gente? Essa, então, é a nossa monitoria de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido me entender. E essas são as questõezinhas de hoje da monitoria. Beijos, kisses.